Graças a Deus. Continuando em João, a nossa leitura, capítulo 3, no Evangelho, versículo 20, repetiu 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Capítulo concluído aqui, o capítulo 3, coisas maravilhosas, não? João Batista, que foi quem batizou Jesus. As mães deles eram primas, logo eles ainda eram parentes também. O interessante aqui é que um discípulo de Jesus, provavelmente discípulo de João Batista, preocupado com ele, com seu mestre, com João, disse antes que houve uma discussão a respeito da purificação entre um judeu e um discípulo de João. E aí, depois daquela discussão, versículo 26, os discípulos de João foram dizer a ele: Mestre, isso aqui é os discípulos falando, no verso 26, discípulo de João falando com João. Aí eles disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho. Qual foi o testemunho que João deu daquele que estava do outro lado do Jordão? Lá no primeiro capítulo ainda,
quando no dia seguinte, capítulo 1, verso 29, João, vendo que Jesus vinha em sua direção, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aí que tira o pecado do mundo, né? Aí agora o discípulo disse, e naquele momento João batizou Jesus e tudo, e João também falou, disse, olha, eu não sou o Cristo, ele já tinha dito. Mas discípulo que é discípulo, né? Estava aqui, Senhor, aquele de quem o Senhor deu testemunho lá do outro lado do Jordão, está batizando e todos vão para lá. Rapaz, aí é lindo essa resposta de João no 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele como precursor, aquele que vem antes. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria, aí ele conta essa parábola e diz, essa alegria, disse João, se cumpriu em mim. Aí ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é convicção de poucos, né? Que tem essa condição de dizer tais palavras com sinceridade. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aí ele diz outras palavras muito gloriosas, verso 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos, ele falando de Jesus. Aí ele diz, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Hoje a gente reclama de que se não crê, mas João já dizia, Jesus está aí dando testemunho do céu, mas ninguém aceita o testemunho dele. Aí ele diz, quem porém aceita o seu testemunho, o testemunho que ele dá, isso é João falando de Jesus, certifica que Deus é verdadeiro. Então, quem crê nas palavras de Jesus, né, crê que Deus é verdadeiro. Aí ele diz, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse escritor do Evangelho aqui também escreveu cartas. Ele escreveu 3 cartas e Apocalipse também. Na primeira carta, no capítulo 5 quando fala aqui de testemunho, João escreveu assim, na primeira carta 5:9. Se recebemos o testemunho dos homens, aí ele diz, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que testificou de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E qual é o testemunho? Verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna é a salvação. E o testemunho de Deus através de Jesus capítulo 5, verso 9, 10 e 11, o verso 11 da primeira carta. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho, Jesus.
Por isso ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem não crê traz sobre si a ira de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.